boa noite, gente! E aí, tudo bem? Nem é boa noite, né? 6 horas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ter o prazer de receber uma amiga querida lá das Europa, lá do Portugal. Todo mundo aí me ouvindo, me vendo bem, faz um joinha se estiver ouvindo e me vendo bem. Terça-feira estamos aqui para conversar sobre um tema muito legal. Deixa eu desligar essa música, né? Porque o Instagram costuma cortar minhas lives quando tem música. Então, deixa eu desligar isso. Tava ouvindo Creed? Todo mundo bem? Ouvindo, vendo? Hoje o tema é massa. É um tema legal pra caramba. Tema complexo, difícil, que todo mundo tem dúvida. Os colegas têm dúvida. As mães têm dúvida. Por isso eu trouxe essa expert no assunto para conversar sobre MTHFR. E aí, como é que tá a semana de vocês? Deixa eu deixar meus negócios aqui. Tudo pronto. Todo mundo em casa tranquilo? Ou já voltaram a trabalhar, a estudar? Como é que tá a rotina aí de vocês? A luz tá boa? Tá escuro não, né? Tá dando para ver bem. Deixa eu ver se tem gente aqui que eu conheço. Tudo bem com vocês? Não tá perfeito? Ou tá bom? É isso aí. Já vai passar essa quarentena, se Deus quiser, né, gente? Vou mandar um oi pro pessoal do Recife. Recifenses. Oi, gente. Boa tarde aí. Tudo de bom pra vocês? 5 horas. Onde você tá, Gislaine? Que é 5 horas. A Carol, em Portugal, já são 10 horas da noite, né? Por conta do fuso horário. E lá é verão. Aqui tá começando a esfriar e lá tá começando a esquentar. E o verão em Portugal é quente, viu? Bem quente. Pessoal de Rondônia, Gislaine, um abraço aí pra vocês. Marcela, nossa paciente querida. Curitiba, Rolim de Moura. Onde que é Rolim de Moura, gente? Campinas, interior de São Paulo, cidade que eu adoro, que eu vou todo mês praticamente. Agora tá um pouquinho parado, né? Mas vamos voltar, se Deus quiser. Rio, Lice, tá aí, tudo bem? Gente, hoje o meu dia foi mais tranquilo, terça-feira eu trabalho só de manhã, né? À tarde eu tenho a tarde livre para fazer lives, ir ao banco, pagar contas, ir ao médico também, que a gente precisa ir ao médico, e fazer as coisas que a gente às vezes precisa, né? Porque a semana é corrida, então ter um período para fazer as nossas coisas é muito importante. São José dos Pinhais, BH, Ipiaú, Bahia, Vitória da Conquista, tem gente de todo canto, tem gente de Portugal também, que eu sei, que eu já vi aí, né? Vamos fazer uma introdução então. Eu quis falar sobre ácido fólico, metilfolato, MTHFR, porque é um tema que até nós temos dúvidas, né? Primeiro que o tema já não é fácil, porque MTHFR, metileno teta hidrofolato redutase. Eu fiz até uma cola. Olha aqui. A única coisa que eu gostei dessa palavra, Carol, que eu estudei, que a enzima MTHFR é uma flavoproteína. Ah, que piadinha, hein? Ai, ai. Pessoal, MTHFR tem uma função muito importante no nosso organismo. É um gene, né? E ele é um interruptor, né?
que pode ser ativado ou desativado e tem atividades biológicas muito importantes que a Carol vai explicar. Né? A gente tem tido muitas pesquisas em relação a essa questão genética, até por questão de pesquisar se tem predisposição a ter câncer, doenças, né? Então existe uma evolução muito nessa pesquisa genética de várias coisas ultimamente. E a gente tem que pensar que a nossa herança biológica não é imutável, independente do que está escrito, existem fatores de epigenética que podem gerar mudança. E essa mudança tem algumas vias, né? Uma dessas vias é a metilação do DNA. Eu não quero introduzir muito esse tema, porque eu acho que Carol daqui a pouco vai ficar brava se eu falar muito. Só que a metilação do DNA é muito importante a gente saber para que funciona, né? Essa questão da regulação, da expressão. Então eu trouxe a doutora Carol para falar sobre isso, né? A gente vai entender por que o uso do folato em vez do ácido fólico, porque o Brasil, junto com o México, são um dos países que mais tem malformações ligadas à deficiência de folato, né? Será que é só a questão alimentar, né? Será que é só uma deficiência nutricional? Será que não existem muitas pessoas com mutação? E por que essa questão da mutação tem tanta ligação com o folato, com o aumento da homocisteína, que também pode ter ligação com infertilidade, com abortos de primeiro trimestre? Olha que confusão, hein? Jogar essa bomba aí no colo da Carol para explicar isso tudo pra gente. Então, assim, é um tema complexo, mas é um tema importante, né? Já existem muitos estudos e orientações sobre a suplementação de ácido fólico. Eu vou explicar para vocês também da parte da medicina fetal por que suplementar antes de engravidar, né? Sendo que a gente nunca vai saber, a não ser que faça pesquisa, se a pessoa tem a mutação em relação a isso. E por que no nosso país, apesar de termos a maioria das farinhas enriquecidas, ainda temos tantos casos de deficiência de folato, de aumento de homocisteína, de malformações de tubo neural, e aí dentro das malformações de tubo neural, anencefalia e mielomeningocele, espinha bífida, que são as maiorias, né? 90% das malformações de tubo neural no Brasil é a anencefalia e a espinha bífida, apenas só 10% que é a encefalocele, que é uma malformação mais rara. Então a gente tem necessidade de falar sobre isso, estudar esse tema e saber por que tem que ser suplementado o ácido fólico, não só para a gestante, mas para a mulher e para o homem também. O metilfolato tem uma função muito importante e a gente não tem que pensar no metilfolato somente para aquela pessoa que quer engravidar, para o casal, para a suplementação diária, tudo isso, né? Então a Carol vai tentar explicar, vou chamar Carol para dar um oi aqui pra gente. Oi mãe, já te vi, viu? Vi que você entrou aí. Minha mãe e meu pai sempre estão presentes, né? A gente gosta. Carol, vem pra cá. Maurício, beleza, bicho? Obrigado aí pela presença, doutor Maurício Conago. Ei, Carol! Olá! Até que enfim essa live saiu, né, gente? Deve ter aí uns 6 meses que a gente ensaia esse negócio e não sai. Tudo bem? Tudo bom? Enfim, estamos juntos para conversar Pois sobre um é. assunto maravilhoso. Gente, Carol está deslumbrante, né? Bonitona aí, parabéns. Olha, às 10 horas da noite é necessário, né, Flávio? Tem que estar apresentável, né? Imagina, né? Então é Como é que preciso tá aí? Como é que foi seu dia? Deixa eu levantar isso aqui para ficar melhor. Nossa, corrido. Parece que o fuso, essa diferença de 4 horas é muito significativa. E ter uma criança em casa de 2 anos, Flávio, não é fácil. Sem Então, eu dúvida, acho que você sabe muito bem pelas rotinas aí dos pais que te falam e realmente é bem puxada, é bem pesada, ainda para nós que estamos aqui em Portugal, sem muita rede de apoio, mas Sim. enfim, são para os fortes, né? Eu queria saber um pouquinho dessa história. Como é que foi essa questão de ir para Portugal, de migrar, né? Flávio, na verdade foi, eu assim, de fato foi uma oportunidade, tanto para mim quanto para a carreira do meu marido, para eu iniciar um PhD, um pós-doc, e enfim, isso foi muito produtivo. Acabei não finalizando o pós-doc porque aconteceram outras oportunidades
mais positivas na minha carreira, como as aulas que eu ministro aqui para um grupo, para a NutriScience, também ministro eu faço outras atividades de consultoria para uma empresa, a Rat Genetics, onde a gente vai falar sobre MTHFR, então sou Sim. consultora dessa empresa, enfim, e atendimento. Então tiveram outras oportunidades e por isso que eu decidi abraçar e desafiar e realmente buscar um novo estilo de vida. Eu vou falar que estar em Portugal é ter um novo estilo de vida completamente diferente de uma pessoa que morava em São Paulo. Então, você já percebe, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito superior à que eu tinha antigamente, e sem contar com a segurança, né? Então, eu acho que esses fatores são fundamentais, principalmente quando a gente está falando de uma família, né? Tem um básico, né, que às vezes falta aqui, né? A tranquilidade, a segurança. Eu falo isso porque, assim, antes da gente fazer a live, fizemos a pré-live, né? E eu gosto de fazer sempre uma reunião com um convidado. E eu contei para a Carol que nós já também moramos em Portugal, né? Meus pais moraram em Portugal 20 anos e eu fiquei nessa ida e vinda ao Brasil. Mas é um país maravilhoso, né? É um país muito bonito. A comida é maravilhosa. A adaptação nem sempre é fácil, porque quando a gente sai do nosso país, sofre um pouquinho, mas depois vai se acostumando. E também a gente vê uma realidade diferente hoje em dia, né? Os portugueses conhecem mais o Brasil, a gente tem um intercâmbio de executivos muito grande, um intercâmbio de médicos, né? De cientistas. Então as coisas começam a evoluir um pouquinho mais. E esse tema, hein? Amo! Nossa Olha, Senhora! você tem que correr com o relógio, hein? Hoje eu já estou vendo que vamos ter que talvez fazer um second look aí. Parte 2. Parte 2. Carol, queria que você fizesse uma abordagem simples só sobre a sua formação, para o pessoal conhecer você. E a gente já começar com as perguntas. E se você quiser fazer uma introdução sobre MTHFR também, fica à vontade. Tá certo, Flávio. Bom, eu sou a Carol. Eu fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp, na área de fisiopatologia endócrina, uma área que eu acho fascinante, por isso que me deu todo o conhecimento que eu tenho hoje. E a partir disso, eu só busquei mais, principalmente na área da genética e epigenética. Eu já estudava isso, na verdade, o meu doutorado foi relacionado com programação materna fetal. Então, é um tema que eu amo estudar, porque faz toda a diferença na vida, tanto na vida materna quanto na vida fetal. Então, a gente sabe que todos os fatores, o que a gente vai falar hoje sobre a mutação, sobre a variação MTHFR, existem fatores que modulam a expressão desses genes, principalmente os fatores ambientais, e quando a gente fala dos fatores ambientais, a gente está falando de uma ciência chamada de epigenética. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa alteração da mutação, alteração na variação MTHFR e quais são os impactos. Bom, de base eu sou farmacêutica e fiz meu mestrado e doutorado em farmacologia com ênfase em fisiopatologia endócrina. Mas vamos para os assuntos agora, né, Flávio? Sabe tudo. Carol, vamos começar do começo, né? Que é a dúvida de todo mundo. O que é ácido fólico? Bom, o ácido fólico é uma vitamina também conhecida como uma B9, né, Flávio? Então, essa vitamina, o folato em si, ele participa de diversas reações enzimáticas, mas essa vitamina é essencial, faz parte das 13 vitaminas essenciais do nosso organismo, por conta de diversas reações enzimáticas que nós sabemos que ela participa. Então, por conta disso, o ácido fólico é tão importante, é considerado tão importante e faz parte dessas 13 vitaminas essenciais. E tanto essa importância, né, que já existem, eu estava até falando no início, tantos estudos sobre a real suplementação do ácido fólico, né, em vários países onde isso já é introduzido nas farinhas, né, existe uma divergência bem grande sobre quantidade, né, para mulheres, para pessoas que querem engravidar. Eu acho que falta um pouquinho de senso, né, de todo mundo juntar um pouco e achar o que é realmente necessário, mas já existe esse interesse de todo mundo em usar essa vitamina no pré-concepção, né?
Sem dúvida, Flávia. Na verdade, é por conta disso, por conta de todas essas reações enzimáticas que principalmente o folato nos traz. Os benefícios são inúmeros. A gente está falando, mais para frente, a gente vai falar dessas reações enzimáticas especificamente, mas é importante a gente deixar claro o quanto que o ácido fólico, que está proveniente principalmente em diversas fontes alimentares, ele é fundamental na metilação. E a metilação, como você falou inicialmente, é um processo lindíssimo que é necessário para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, a metilação ela acontece constantemente, milhões de vezes por segundo. Ela faz parte. Ela é fundamental para um bom funcionamento celular. Se não tem a fonte, né, a metilação não acontece de forma eficiente, né? Também eu acho que muito disso a gente tem que pensar sobre essa evolução alimentar, né? Cada vez menos verdes, mais coisas fritas, né? Eu vi até que essa questão, até onde a gente tem fontes boas de folato, depois que passa o processo industrial, você já perde mais de 50% da quantidade, né? Então, cada vez mais produtos e alimentos industrializados, isso cai consideravelmente a quantidade de folato que a gente está ingerindo, né? Carol, quais seriam as principais fontes dessa vitamina? Onde a gente consegue encontrar com facilidade? Flávio, eu acho que uma das fontes principais está na carne, principalmente no bife de fígado, né? Eu acho que tem uma grande concentração de ácido fólico. Além disso, nas leguminosas, no feijão, no grão de bico, no ovo. A gente não está só falando, é importante a gente deixar claro, Flávio, que a gente está falando de uma vitamina, que é a vitamina B9, mas essas fontes alimentares, elas também incluem as vitaminas do complexo B, que são fundamentais no processo também de metilação, que elas agem como cofator. Então, o que a gente está falando sobre carnes, ovos, leguminosas, principalmente as hortaliças verdes escuras, como um espinafre, como uma couve, como brócolis, como a rúcula, sem dúvida, essas fontes alimentares são riquíssimas em vitaminas do complexo B, que são essenciais no processo de metilação. E o processo de metilação, eu acho que a gente vai conversar durante essa live, o quanto ele é importante, porque ele participa de diversos processos, um deles é o desenvolvimento embrionário que a gente está falando. Então, assim, não só ele, então ele participa lá desse processo, dessa programação materno-fetal, mas também participa na primeira infância, no envelhecimento, na puberdade. Então, toda a metilação ela acontece em todos os períodos da nossa vida, constantemente. Tá certo? E é realmente isso que você falou, Flávio. Ela acontece para ativar ou silenciar a expressão dos nossos genes. Então, é com essa atividade. Ela funciona como um interruptor mesmo. Liga e desliga a atividade dos nossos genes. Tá Além certo? da questão da síntese de enzimas, reparação de tecidos, né? Expressão de algumas proteínas, várias funções, né? Sem dúvida. Na verdade, é exatamente isso. A gente precisa, primeiro, é necessário uma fonte altíssima de vitaminas do complexo B, principalmente o ácido fólico, principalmente o folato, que a gente vai conversar sobre essa biotransformação do ácido fólico em folato, mas é necessário as fontes de folato e é necessário as vitaminas do complexo B, de forma geral, para não confundir, mas as vitaminas do complexo B, principalmente a B9 e a B12, para fazer o processo de metilação, que envolve a síntese e metilação do DNA, a divisão celular, envolve a formação das células sanguíneas. Então, tanto o processo da regulação da homocisteína, dos neurotransmissores. Então, todos esses processos, eles são regulados por fontes, por vitaminas, como a B9 e a B12, entre outras também, mas principalmente o folato e a vitamina B12. Vamos entender um pouquinho, então, o que é metilação? Vamos sim. Mas eu acho que esse processo... Diga lá, Flávia. Não, assim, a gente podia começar a parte de metilação mais até pela introdução do folato, né? Onde que ele vai agir ali para as pessoas entenderem e tentarem correlacionar por que a gente bate tanto na tecla de uma boa alimentação rica em alimentos que tenham folato.
Sem dúvida, Flávio. Eu acho que, mas antes da gente partir para a metilação, que é um caminho, a gente precisa só diferenciar, veja comigo, o ácido fólico da metilação. Oh, desculpa, do metilfolato, que eu já estou Sim. até baralhada aqui às 10 da noite. Mas vamos lá. Bom, a principal diferença, eu acho que a gente precisa entender. O ácido fólico, quando a gente faz a ingestão do ácido fólico, gente, a gente precisa passar por 4 reações enzimáticas. Olha isso, Flávio. Eu preciso transformar o ácido, quando eu faço uma ingestão de ácido fólico naquela leguminosa, ou, por exemplo, naqueles vegetais folhosos, eu estou ingerindo o ácido fólico, ele vai ser metabolizado, ele vai passar por 4 reações enzimáticas. Isso inclui as reações de fase 1 e as reações de fase 2. Então, eu estou fazendo um processo de uma reação de redução e um processo de reação de metilação. Então, eu tenho o ácido fólico, que é convertido em dihidrofolato, depois eu tenho tetrahidrofolato, depois eu tenho 5,10-metilfolato, tá? Depois, por último, eu tenho a forma ativa, que é o 5-metil-tetrahidrofolato. E aí é o folato mesmo. E é o folato, que é o 5,10-metil-tetrahidrofolato, é o folato na sua forma ativa. Então, a gente precisa deixar claro para as pessoas, principalmente para as mulheres em período fértil, que o ácido fólico não é folato. Ele precisa passar por 4 reações enzimáticas para se tornar um metabólito ativo. E para fazer essa conversão da homocisteína, né? Exatamente, a gente está falando que, olha só que bonito isso, porque eu até estava explicando isso para o meu marido, eu acho tudo isso muito fantástico. Seu marido deve adorar isso, né? Nossa, que mundo é esse? Ele fala assim, nossa, como você sabe todos esses nomes? Ai, ai. Ela é só baixinha, gente, mas a cabeça cabe tudo ali, pode? E parece que a maternidade nos tira um pouco, hein? Não sei não. Tira, né? Deixa um pouquinho mais devagar, mas depois volta. Pois é. Mas olha só, Flávio, o quanto que é importante isso. A gente sabe o quanto, de fato, é importante o estado nutricional da paciente para fazer todas essas reações, para eu ter realmente o metilfolato na sua forma ativa. Então, ao ingerir o ácido fólico, eu preciso passar por 4 reações enzimáticas para chegar na sua forma ativa. Isso inclui um processo, uma via de metilação. E quando a gente está falando sobre metilação, isso também implica na conversão da homocisteína em metionina pela metionina sintetase. Ou seja, que quem participa dessa reação também é o folato. E eu vou além. O folato também participa da S-adenosilmetionina, que faz a regulação dos neurotransmissores, ou seja, da dopamina, da serotonina, da noradrenalina. Então, eu tenho prática... aqui eu já estou falando de 3 reações enzimáticas. Ao mesmo tempo acontecendo tudo junto. Ao mesmo tempo acontecendo tudo junto. Então, são 3 reações enzimáticas. A primeira, na transformação realmente do ácido fólico em folato. A segunda, a gente fala sobre o quanto que o folato é importante e quanto que a vitamina B12 ela participa como cofatora na regulação da homocisteína. E a terceira etapa, a terceira reação, na regulação dos neurotransmissores. Então, a gente está falando da formação do tubo neural no desenvolvimento embrionário, regulação da homocisteína e terceiro ponto, regulação dos neurotransmissores. Então, olha só como essa vitamina é importante, como as fontes alimentares e o estado nutricional da gestante é importante para isso, né, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que lembrar que o estado gestacional vai reduzir um pouco o folato materno, né? Porque existe uma demanda maior, né? Existe uma produção de tecido muito grande, o útero vai aumentar, existe uma diluição de toda a questão sanguínea materna, porque tem mais tecido para ser irrigado. Então, a questão da reposição não é só antes, é durante também, né? Porque a demanda de folato durante a gestação também é grande, porque existe metilação na formação do feto. Não só na questão do tubo neural, mas na questão da formação da placenta, do crescimento placentário. Tudo isso o folato vai ter alguma responsabilidade. Sem dúvida. E eu acho que, só complementando, Flávio, todas essas informações, por isso que
por isso que a formativa ela é tão importante. Diversos estudos já nos mostram os benefícios da suplementação de metilfolato ao invés do ácido fólico. Primeiro, ao você ingerir o metilfolato, ele não precisa passar por essas 4 reações e ele não vai ter também essa dificuldade, essa possibilidade de interagir com substâncias, como o ácido fólico interage com ferro, com chás verde. Então, assim, o ácido fólico ele tem essa possibilidade de interagir com outras substâncias, já o metilfolato ele já não tem essa interação com as substâncias, porque ele já está na sua forma ativa. Além disso, a gente pode também, a alta ingestão de ácido fólico, como a gente está falando, pode sobrecarregar o nosso sistema. Então, sabe aquela parte de reação 2 que eu falei, que inclui a metilação de biotransformação? Eu sobrecarrego essa biotransformação e principalmente a replicação celular. Sim, isso tudo que você está falando, assim, gente, só para vocês entenderem, a gente está falando, a gente já está até indo para a próxima pergunta, que seria o ácido fólico versus o metilfolato, né? O ácido fólico foi prescrito durante muitos anos, né? Até a chegada do metilfolato, que é uma forma onde não tem necessidade de passar por toda essa cadeia que a gente está explicando, e ele já vai diretamente, né? Isso a gente não está falando em nenhuma paciente com mutação. A gente está falando de uma paciente que é normal, que não tem mutação nenhuma, das duas mais comuns, né? Isso é só de interação que ela pode ter ali durante a ingestão do ácido fólico. Então, assim, não é recomendado que a gente use hoje em dia o ácido fólico, sendo que temos o metilfolato, né? É muito mais fácil você fornecer uma coisa que não precisa nem mastigar, né? É só dar ali que já está entrando na célula e já está produzindo e ajudando na metilação. E não está sobrecarregando, né? E mais do que isso, não está sobrecarregando toda essa parte de replicação e detoxificação. Então é importante, Flávio, exatamente isso. A gente não chegou ainda nessa variação, a gente está falando da situação de quanto que é importante, de fato, o consumo, o estado nutricional da gestante estar muito bem adequado para fazer todos esses processos. Sim. E porque é importante esses processos na regulação de diversos fatores, de diversas reações, como a gente citou agora. Então, né, é importante. E também a gente tem que pensar muito sobre essa questão de indicação, né? Por exemplo, uma paciente primípara, né? Nunca teve nenhuma gestação, não tem um histórico de deficiência de tubo de ácido fólico, não tem nenhuma alteração de malformação de tubo neural, nunca teve nenhuma anencefalia, nenhum bebê com espinha bífida. Existe uma orientação de 0,4, mais ou menos, 0,4 miligramas, né? Que seriam 400 microgramas para essa paciente. Mas já existem recomendações de pacientes com histórico de malformação, que cada vez que ela tem uma anencefalia, isso pode aumentar em 10 vezes na próxima gestação, se não for suplementado. Da paciente usar até 4 miligramas de folato. Então, olha como é que a gente tem que ficar muito de olho. Recentemente eu tive até uma paciente que ela teve uma anencefalia, a médica dela me procurou, falou, Flávio, qual seria a suplementação adequada? A gente passou para ela, só que já estava com 6 semanas de gestação, então já tinha passado toda a questão do tubo neural. Essa paciente desenvolveu uma espinha bífida e foi operada recentemente, numa cirurgia intraútero. Então, vocês têm que entender um pouco sobre essa questão da necessidade de fazer o estudo de cada paciente. Não existe uma fórmula de bolo, eu tenho que tomar tanto. Existe uma preconização para aquelas pacientes que não têm histórico de malformação. Mas se você já teve um bebê com anencefalia, com espinha bífida, então tem que ficar muito de olho na próxima gestação, porque o risco pode ocorrer, principalmente se a gente estiver falando de paciente com mutação. Né? Porque aí é pior ainda, né? Quando é só uma deficiência nutricional, às vezes a paciente pode melhorar a dieta na próxima gestação e não acontecer nada. Mas se for uma mutação, que é o que a Carol vai explicar mais para frente, não adianta nada continuar tomando ácido fólico. A chance de acontecer novamente é muito grande, né? Sim. E já há estudos que nos mostram, Flávio, o quanto que esse último estudo que eu li, ele fala que acima de 12 semanas para fazer um planejamento. Então, o ácido fólico, enfim, a forma ativa ela deve ser suplementada antes mesmo de 12 semanas. Então, o quanto que é importante. O ideal seria os 6 meses, né? Sem dúvida, Flávio. E não é só a questão do folato, né? Não é só a questão disso, é a questão de todo um preparo de dieta, alimentação certinha, né? Exercício físico, preparo mental. Circadiano. Sim,
né? Cortisol tem que estar bonitinho. Cortisol. E não adianta nada você se preparar e seu marido tomar cerveja, porque o metilfolato também age muito na questão da qualidade do espermatozoide. Então, é uma combinação dos dois, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar Bom, sobre as doenças genéticas relacionadas, né? vamos falar. MTHFR, acho que todo mundo vem com pergunta assim: ah, mas homozigose, heterozigose, o que é isso? Aí tem o número do gene lá, o C677T e tal. E também uma coisa que eu quero saber depois, que é uma pergunta que a gente vai falar mais para frente, a relação disso com a trombofilia. Mas é mais para o final. Né? Tá certo. Bom, vamos lá, vamos correr contra o tempo. Bom, primeira coisa, né, Flávio? Acho que a gente pode responder a pergunta. Tenho variação na MTHFR. E agora? O que eu faço? Bom, eu acho que respondendo. Oi? Desculpa. Sim, isso mesmo. Sim, então, vamos lá. Bom, primeiro que a gente precisa deixar claro. A gente apresenta essa variação, principalmente o gene MTHFR, ele possui várias variantes genéticas. A gente vai falar aqui nessa live sobre uma delas, que é a 677CT, tá? Que é a mais comum, né? Que é a mais comum, que é a mais estudada clinicamente. Existem 3 genótipos que estão relacionados com a variação desse gene. É o genótipo CC, que é uma homozigose, é o genótipo CT, que é uma heterozigose, e é o genótipo TT. Eu vou focar nesses 2 últimos que eu falei agora, que é a homozigose em TT e a heterozigose em CT. O que acontece? Quando eu tenho uma heterozigose, uma CT, eu apresento 60% da eficiência do processamento do ácido fólico. Então eu tenho... Olha para isso, hein, gente? Olha a importância, né? Olha a homozigose, se for uma homozigose, é 30%. Exatamente, Flávio. Exatamente. Se for uma homozigose, eu tenho só 30%. 30% da eficiência, da eficácia no processamento do ácido fólico. Então, eu tenho uma variação bastante significativa numa homozigose, um TT, mas é possível. O que eu sempre falo, Flávio, nós não somos predestinados pelos nossos genes. É possível, sim, através de diversos fatores, modular a expressão dos nossos genes. Principalmente se a gente pensar em 6 meses, 3 meses, anteceder esse período gestacional. Então, por isso que a programação materno-fetal ela é fundamental para a gente corrigir tudo isso, para a gente diminuir, neutralizar. Bom, tenho essa variação, tenho uma homozigose, sou TT na 677. Ok. O que isso pode implicar? Isso pode implicar no aumento dos níveis da homocisteína, e isso pode implicar também numa deficiência do tubo neural, como a gente falou há pouco. Então, eu tenho algumas consequências que essa variante genética apresenta. Então, eu tenho, primeira, a dificuldade numa metabolização do ácido fólico, que a gente falou lá atrás, em metilfolato, que é a sua forma ativa, essa é a primeira consequência. A segunda, as próximas consequências que a gente está falando é realmente um desequilíbrio da homocisteína, uma desregulação da homocisteína e realmente uma predisposição, vamos colocar assim, uma predisposição para realmente ter defeitos no tubo neural. Além disso, também a gente pode ter um desequilíbrio dos neurotransmissores, como eu falei lá atrás, que participa dessa reação. Além disso, lembrando agora, só para finalizar, Flávio, que eu acho que tu está ansioso para falar alguma coisa, mas só para finalizar, mais ou menos. Percebam que essa reação, existe mais uma reação, que é a reação da fosfatidilcolina. Então, essas vitaminas, a colina, ela faz parte da fosfatidilcolina, eu preciso dos neurotransmissores, então é importante essa mutação, essa variação na MTHFR tem uma implicação no metabolismo da colina. Então, é importante a gente fazer a associação lá na frente na suplementação. Sim. Eu acho interessante falar sobre essa questão da mutação, porque assim, a gente vê uma redução do folato, um aumento da homocisteína, pacientes com homocisteína alta têm dificuldade em engravidar, tem mais abortos de primeiro trimestre, e por conta de uma metilação reduzida, a gente vai ter menor produção de antioxidantes. Com a menor produção de antioxidantes, a gente tem o que eu falo que seria um gatilho ambiental para desenvolver câncer, doenças crônicas, né?
Então, não é só essa questão da gestação que a gente está falando, né? O ambiente vai ficar um pouco mais tóxico, né? O ambiente celular fica mais tóxico, porque não tem antioxidante. Então, fica um pouco mais complicado e você tem mais chance de desenvolver doenças crônicas, né? E aí entra também a questão de trombose, de AVC, de problemas cardiovasculares, que a gente não vai muito para esse lado, porque estamos tentando levar mais para a questão da gestação. Mas eu acho que é importante a gente fazer o estudo e também passar essa consciência para as pessoas que é interessante fazer o estudo do MTHFR, que é um estudo PCR, né? Um estudo simples, não é tão difícil fazer um exame assim, né? Sim, sim. E olha quanto que reduz a atividade enzimática nessas questões, né? Você, com uma heterozigose, 60% a menos, né? Se você sabe que já existe isso, é muito mais fácil você suplementar o que precisa. E essa paciente não vai ter tanta elevação de homocisteína, não vai ter tanta infertilidade, não vai ter tanto risco em relação aos defeitos de tubo neural, né? Sim. Sim, e há outros fatores também, né? O desenvolvimento pode desenvolver também uma hipertensão gestacional. É como você falou, Flávio, e realmente, de fato, tudo está interligado. Então, se a gente tem essa informação, é mais fácil da gente corrigir, é mais fácil da gente, de fato, modular a expressão dos nossos genes, mas corrigindo todos os fatores epigenéticos que a gente está falando. Não é simplesmente tomar um comprimido. Realmente a gente tem que fazer uma análise e realmente identificar todos esses fatores, ciclo circadiano, prática de atividade física, sedentarismo, todos esses fatores, porque não adianta só, tenho essa mutação, tenho essa variação. Ah, mas posso ter risco de trombose? Não, não é. Eu acho que esse é um capítulo à parte que a gente pode discutir, que a gente vai conversar mais para o final. Mas, enfim, a gente precisa investigar outros fatores. E a gente precisa corrigir também, pensar nos fatores epigenéticos que modulam e que fazem parte da metilação. Né? Sem dúvida. E por que suplementar na gestação, Carol? Qual a ligação disso tudo com o tubo neural? Porque a gente sempre fala assim, não, mas pode causar problemas no tubo neural. Por que o tubo neural tem tanta ligação com essa questão do folato? Bom, eu acho que... Eu faço cada pergunta. Não, não, faz parte. Eu acho que a gente está aqui para responder. Bom, vamos lá, Flávio. A gente falou de uma desregulação da metilação e a gente falou o quanto que o folato ele é importante no processo da metilação. O processo da metilação ele está envolvido, ele faz parte do processo da embriogênese, né? Da formação das células sanguíneas, da formação do tubo neural. Então, se eu tiver uma variação na MTHFR, estudos já demonstram o quanto que o metilfolato ele pode prevenir essa formação. Então, por isso é importante, por conta dessa reação, por conta dessas informações que nós temos de quanto que o folato e vitaminas do complexo B, eles participam do processo de metilação e realmente impactam no desenvolvimento de doenças, no silenciamento ou expressão dos genes. Então, realmente essa é a grande consequência, né? Então, a gente precisa, sim, suplementar, principalmente se a gente tiver uma mutação, no caso de um genótipo TT que apresenta 30% de eficácia no processamento do metilfolato, né? Só se vocês conseguirem entender essa questão. Quando existe uma mutação, a produção é menor, então temos menos folato, a metilação é insuficiente, e assim a gente pode ter o não fechamento de algumas cavidades embrionárias, uma delas o tubo neural. Quando a gente não tem o fechamento na extremidade superior do tubo neural, podemos evoluir com o que a gente chama de acrania, né? Onde não se forma o crânio e esse bebê tem o tecido cerebral exposto ao líquido amniótico. Essa é uma malformação letal. Quando não é letal intraútero, é letal logo após o nascimento, né? Muitas das seguidoras aqui provavelmente já passaram por isso, porque eu recebo muitos relatos aqui. Quando a gente tem o não fechamento dessa estrutura na extremidade inferior, a gente vai ter as espinhas bífidas, que podem ser
né? A mielomeningocele, quando tem tecido neural, ou só a meningocele, que é a abertura daquela extremidade, onde a gente não tem estrutura neural, mas forma uma bolsa. E também as Hack-Skis, né? Que são as lesões que são um pouco mais fechadas. A gente não tem a formação de bolsa, mas aquilo é aberto, sem a formação dos processos posteriores da coluna. Né? Eu falo muito sobre isso porque você sabe que eu sou ligado com essa questão da cirurgia fetal, né? A gente tem alguns casos aqui, e seria muito bom a gente não precisar corrigir essas malformações intraútero, porque não é só a questão da correção, existem sequelas sim, sequelas cognitivas, sequelas urinárias, mesmo com a cirurgia, que é uma coisa maravilhosa, né? A oportunidade de poder ajudar esses fetinhos, mas não são bebês que vão ter vidas 100% normais, né? Vão ter vidas perto do normal. Então, se a gente pode prevenir essa malformação antes, lembrando uma coisa, que esse tubo neural vai estar fechando entre a 18ª e a 26ª semana. Então, não adianta nada você descobrir que engravidei, o tubo neural já fechou, né? Então, não adianta começar a suplementar no início da gestação. Ideal é que você suplemente antes de engravidar, e aí sim a sua metilação vai estar 100% e a formação do tubo neural e de outras estruturas do feto, né, vão estar funcionando tudo muito equilibrado, porque existem outras malformações que podem estar ligadas também à questão da metilação. É como o Carol explicou, funciona como se fosse uma maquininha que está ali produzindo, né? Então, se você não tem uma reserva para que ela produza, ela vai produzir uma parte só e a outra parte vai ficar sem produção, né? Sim, 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 sem dúvida. É de fato isso, uma desregulação na metilação, ela pode alterar a formação de proteínas e alterar também a expressão dos nossos genes. E por isso que tem impacto tão grande no fechamento do tubo neural. Justamente por esse motivo, e por isso que a gente precisa corrigir através de uma suplementação, através do consumo do estado devido a nutricional. esse aumento, né, nessa questão de malformação, desde 2004 eu pesquisei, né, a cada 100 miligramas de farinha, 0,15 miligramas de ácido fólico no Brasil já sai, né? Mas assim, ainda é pouco, né? Se você pensar que isso vem como ácido fólico, não vem como metilfolato. Então a gente tem uma suplementação que vem de fábrica que não resolve para os pacientes que têm mutação. E o número de mutações é grande, né? Não adianta nada você ter uma suplementação que vem na farinha que você compra, sendo que você não come bem. Então só aquilo ali não vai adiantar, né? Exatamente, Carol, exatamente. por que individualizar essa questão da suplementação durante a gestação? Porque a gente vê muito fórmulas, né? Ah, engravidei, vou na farmácia, vou comprar uma fórmula, né? E ali vou tomar e vai estar tudo certo, né? Às vezes não se alimenta bem, mas toma a fórmula e acha que ali está segura em relação à formação do feto. Flávio, eu acho que a gente segue, né? A gente se entende porque a gente exerce a mesma, pensa da mesma forma. Somos únicos, temos variabilidades genéticas completamente diferentes. A gente precisa respeitar a nossa individualidade bioquímica, entender o nosso organismo, saber se eu apresento uma deficiência nas vitaminas do complexo B. Então, eu preciso olhar, identificar a minha história, identificar o que eu apresento. Então, assim, realmente eu tenho que avaliar o histórico, eu tenho que avaliar a profissão dessa minha paciente, que impacta no ciclo circadiano, eu tenho que respeitar o meu ciclo circadiano, eu tenho que verificar se ela pratica atividade física, senão realmente eu preciso suplementar de uma forma individualizada, por exemplo, uma glutamina, a gente sabe o quanto que ela realmente é importante, uma colina, o metilfolato, então a gente precisa suplementar de uma forma isoladamente, de uma forma individual, para que a gente possa ter uma programação materna-fetal assim, Eficiente, né? eficiente, exatamente, exatamente, e prescrever de uma maneira consciente e assertiva, para que a gente possa modular a expressão dos nossos genes, identificar a causa, identificar, não somente tratar os sintomas, mas de fato identificar a causa, identificar as necessidades individuais daquela paciente. Então, por isso que para certa paciente é 400 microgramas, para outra paciente é 800 microgramas. Ela tem uma variabilidade genética que isso impacta. Então, de fato, Flávio, é extremamente importante ter
fazer uma personalização terapêutica, que com isso, através de uma personalização terapêutica, uma individualidade terapêutica, é possível modular a expressão dos nossos genes e corrigir todos esses defeitos e fazer uma programação materno-fetal muito específica, muito... Bom, me fugiu a palavra, mas uma programação... Muito eficiente, né? Tem que ser, né? Eficiente, exatamente. Eu gosto de falar muito, toda live que eu faço com Bruna, as pessoas perguntam assim, mas qual dose que eu tomo? Não sei. Francamente, Você exatamente. é um ser individual, não existe uma receita de bolo. Né? O que a gente gosta de passar pelo Instagram, a receita de bolo que a gente gosta de passar pelo Instagram é a consciência que você que está vendo precisa realmente ter antes de pensar em engravidar. Né? Olha, eu sou jovem ainda, estou começando a minha carreira. Só de 2 anos para cá eu tive talvez 6 a 7 casos de espinha bífida. A gente conseguiu operar 4, né? Então, assim, é uma incidência grande, né? E não é uma coisa que é bom de ver todo dia, não é uma coisa fácil de fazer diagnóstico, não é uma coisa fácil de resolver. A gente está falando de uma malformação que impacta não só a vida desse bebê, impacta a sua família, impacta a comunidade que está ali em volta, vai impactar a vida inteira desse bebê, vai ter, às vezes, dificuldades cognitivas, dificuldade de aprendizado. Então, é uma coisa muito importante para a gente simplesmente achar que não tem que dar importância, né? A questão da suplementação, eu não prescrevo, porque trabalho na parte de diagnóstico, mas vejo que os colegas, né, da obstetrícia fazem e a gente discute muito sobre isso. Não tem que suplementar a fórmula, né? Cada paciente tem uma demanda, né? Tem que avaliar o perfil da homocisteína dessa paciente, saber se esse metilfolato está ali, né? Se realmente está ocorrendo uma metilação e fazer a suplementação seguindo os exames, né? Senão não adianta muito. Até a questão, a paciente está tentando engravidar, não consegue. Aí você vê a homocisteína estourada. Não vai conseguir mesmo. Isso tem que reduzir, né? Para você voltar a ter uma fertilidade. Às vezes pode ter também associado questão de cortisol, questão de tudo que você falou aí do estilo de vida dessa pessoa, né? Até para ter uma gestação melhor, né? Sem dúvida, Flávia. O que é importante a gente dizer, e realmente por isso que é importante a gente fazer uma suplementação individualizada, é que a gente precisa, de fato, enxergar a paciente, a história clínica dessa paciente. Eu não sei se, por exemplo, eu só realmente vamos supor uma paciente que tenha diabetes, que faça uso de um inibidor da bomba de prótons. Eu tenho duas consequências. Eu tenho duas consequências importantes. O omeprazol ou os prazóis, eles diminuem a concentração da vitamina B12. Além disso, a metformina, ela diminui a concentração da vitamina B12. O que a gente falou durante a live? Que são vitaminas, que são cofatoras, que participam do processo de metilação. Então, por isso que eu preciso enxergar a minha paciente, eu preciso identificar esses fatores e corrigir na suplementação. E fazer o diferente para esse tipo de paciente. Então, por isso que é muito importante a gente olhar para esse tipo de paciente. Primeiramente, corrigir todos aqueles fatores epigenéticos que nós falamos. Controlar esses fatores epigenéticos. Segundo ponto, observar todas essas doenças patológicas e corrigir através de atividade física, através de, enfim, diversos estudos, enfim, ter um planejamento consciente da gestação. E segundo passo, realmente entrar com a suplementação de diversas vitaminas e minerais que são fundamentais na gestação. Né? Carol, quando pesquisar, então, os fatores genéticos maternos? Flávio, eu diria o seguinte, que a gente precisa primeiro identificar uma deficiência das vitaminas. A gente precisa conhecer o nosso organismo, a gente precisa verificar se a gente está respeitando novamente nosso ciclo circadiano, se a gente está respeitando todos aqueles fatores epigenéticos que já foram falados, se a gente conhecer o nosso histórico familiar em relação à trombose. Tenho dificuldade de engravidar? Estou tendo essa dificuldade há quanto tempo? Será que é uma questão alimentar? Será que é um estado nutricional que está impactando na deficiência de vitaminas? Ou será que eu tenho que realmente, de fato, pesquisar? Então, são essas perguntas que a paciente tem que fazer. Né? Realmente, olha, quero engravidar.
Preciso fazer alguns exames laboratoriais. Ótimo, vamos mensurar isso. Vamos mensurar a homocisteína, vamos mensurar a vitamina B12, vamos mensurar o ácido fólico em níveis séricos, vamos identificar. Tenho dificuldade há quanto tempo? Ah, são mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos? Ah, realmente, vamos partir para uma pesquisa. Depende do relógio biológico também, depende do quanto essa mulher... Depende de quanto que essa mulher pretende engravidar, quantos anos ela tem, a idade fértil dessa mulher, todos esses fatores interferem, a gente sabe, né, Flávio? Então, a gente precisa correr contra o nosso relógio biológico. Mas, de fato, conhecer o nosso organismo, primeiro, e ter a consciência do estado nutricional, da nossa alimentação, que isso impacta na expressão dos nossos genes. Sem dúvida. Carol, eu vejo muito uma correlação de MTHFR com trombofilia, né? E a gente sabe que é raro quando existe, né, essa relação, e também não está relacionada às principais mutações, né? Uma delas que você até citou. Explica um pouquinho sobre isso para a gente, até para as pessoas desvincularem um pouco essa questão do MTHFR à trombofilia. Certo, Flávio. Bom, o MTHFR, como a gente sabe, ele pode, principalmente como a gente, só relembrando, a homozigose TT, ela pode dar indícios ao aumento da homocisteína, levando a doenças cardiovasculares. E o que acontece? Os estudos demonstram, isso foi descoberto inclusive por um patologista, tem a nossa idade, há mais de 30 anos, tem a nossa idade que esse patologista ele descobriu, e ele fez essa correlação. Por exemplo, a correlação do aumento da homocisteína e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E recentemente, realmente, cada vez mais as pesquisas demonstram isso por conta, enfim, de diversos fatores. A necessidade, o MTHFR, ele tem sim um impacto na homocisteína por conta da metilação, por conta da metionina, da conversão da homocisteína na metionina pela metionina sintetase. Ok. O que acontece? O que acontece? Olha só, pode apresentar uma certa suscetibilidade para o desenvolvimento de uma trombofilia. No entanto, o que acontece? A trombofilia, ela pode ser herdada e pode ser adquirida. Existem diversos fatores, Flávio, que nós sabemos, o sedentarismo, o uso de anticoncepcional, a obesidade, o diabetes, eles são fatores que agregam e que levam à trombofilia. Não é verdade? Então, assim, eu preciso pesquisar outros fatores. MTHFR por si só é muito pouco. Eu preciso investigar outros fatores de coagulação para, de fato, eu ter a certeza que eu corro risco, sim, de uma trombofilia venosa. Então, há muitos estudos que falam sobre isso. Então, o MTHFR, ele aumenta a concentração da homocisteína. Eu tenho muita concentração de homocisteína. Eu preciso converter em metionina. Eu não tenho essa capacidade por conta da deficiência de folato. Percebam? Então, eu preciso corrigir isso, preciso identificar. Mas essa informação por si só, ainda preciso investigar um pouco mais e além para os fatores de coagulação, para reunir toda essa investigação e aí sim. Não é verdade, Flávio? Sem dúvida. É um conjunto, né? É um diagnóstico que depende de muita coisa, né? E não só essa questão do MTHFR, né? Eu acho que tem que investigar um pouquinho mais, várias outras coisas, até chegar à conclusão que essa paciente tem trombofilia, né? Carol, e acho que a gente já falou bastante sobre essa questão, né? Talvez nem precisa abordar tanto isso, mas a última pergunta seria sobre MTHFR, a relação dele com a homocisteína e a fertilidade, né? Se você quiser abordar um pouquinho sobre isso também é legal, né? Da gente entender por que tem uma relação de homocisteína alta com infertilidade. Tá certo. Flávio, eu vou trazer um estudo que eu li esses últimos 2 dias. Um estudo, ele foi realizado, um estudo transversal em uma unidade de infertilidade num hospital acadêmico. E vejam só, foram reunidas mais de 300 pessoas, mais de 300 mulheres em idade fértil. E foram mensurados diversos níveis, entre eles a homocisteína, entre eles o folato, a vitamina B12, o ferro, todos em processos, em níveis séricos. O que acontece? Dessas 300, olha só a informação, Flávio, dessas 300 mulheres investigadas, apenas 12% elas tiveram níveis adequados séricos de folato.
Ou seja, apenas 12% apresentaram uma prevenção na formação do tubo neural. 12% das mulheres. E isso a gente pode combinar dois fatores. Um, o estado nutricional, novamente, impactando, e pode ser uma variação genética. Então, o que acontece? De fato, eu acho que essa live a gente precisa demonstrar a importância e a conscientização do quanto que a alimentação ela é capaz de modular a expressão dos nossos genes. O quanto que o estado nutricional já está muito bem estabelecido, descrito nos estudos, o quanto que é um fator crucial para a infertilidade. Então, o estado nutricional, eu preciso de uma alimentação rica em folato, rica em vitaminas do complexo B, e unir esses fatores com a suplementação. A suplementação de folato, a suplementação de vitamina B12, a suplementação de colina, a suplementação de ômega 3, enfim, de DHA, enfim, de uma série de ferro, de uma série de minerais e vitaminas e compostos bioativos para modular a expressão dos nossos genes e de fato, eu ter um processo, eu modular essa infertilidade, tá? Porque a infertilidade também está relacionada com aqueles fatores epigenéticos que nós citamos, né? A gente tem que pensar que não é o fato só de ter escrito no nosso DNA que a gente tem aquele probleminha ali que vai desenvolver, né? E que a gente consegue modular muito disso com a suplementação, né? Não é porque, por exemplo, eu tenho uma mutação que eu vou viver com a minha homocisteína alta. Eu posso suplementar isso e resolver e organizar todo o meu organismo. Só que é importante a gente ter essa consciência. E às vezes as pessoas não vão pesquisar, né? Porque às vezes não existe um motivo efetivo de ter uma pesquisa de mutação, né? A não ser que a pessoa tenha realmente um sintoma, mas as mulheres em relação à infertilidade e também em questão gestacional. Mas se você tem uma alimentação boa, mesmo que você tenha defeitos genéticos, muita coisa vai ser suprimida, né? Não tem necessidade de você desenvolver isso ao longo do tempo, né? Existem vários estudos sobre essa ligação das mutações e o risco cardiovascular desses pacientes. Então, vocês conseguem entender que essa questão genética é o futuro da medicina, né? É o futuro do rastreio, né? Acho que muito disso foi feito em relação ao câncer, mas não conseguido, por exemplo, em relação ao câncer de ovário, câncer de mama, né? Mas está evoluindo muito. E quando a gente tem uma questão que é fácil, que é simplesmente mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, né? Você vê que é muito mais tranquilo da gente conseguir melhorar isso, né? Carol, acho que finalizamos, né? Falamos Sem dúvida. Exatamente, Flávio. Eu acho que essa última mensagem que você passou e que realmente eu quero passar, que nós não somos predestinados pela nossa herança, pelos nossos genes. O estilo de vida saudável é base fundamental para a modulação da expressão dos nossos genes, que novamente pode modular. Essa modulação, ela acontece no comportamento, na atividade dos nossos genes, onde liga e desliga. Então, de fato, novamente, o estilo de vida saudável e o controle dos fatores epigenéticos, a exposição ambiental, que é outro fator que também interfere muito na fertilidade, a gente precisa controlar. Então, de fato, Flávio, eu acho que é essa mensagem que a gente precisa passar, né? Sem dúvida. Muito bom, muito bom. Gente, eu não vou prolongar muito, não vou abrir pergunta, porque são 11 horas em Portugal. Carol precisa dormir, está cansada, né? Mas foi um prazer absurdo. Adorei conversar sobre esse tema com você. Você é uma querida, né? Estou aberto aí se quiser fazer novas lives, né? E temos projetos aí para Portugal. Vamos conversar sobre isso. Vamos sim. Olha, no Brasil também, hein? Não é porque eu saí. É isso aí. Vamos lá. Bom, adorei, aí. Flávio. Adorei. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer. Você sabe muito bem compartilhar informação. E a gente sabe o quanto que é necessário, né? Para fazer a diferença nas crianças. Com certeza. Muito obrigado. Uma dica que eu dou, gente, que a gente falou o tempo todo. Eu tenho uma variação. Eu tenho. Tá? Então, assim, eu tenho um estilo de vida saudável e isso repercute em diversos processos. Só para vocês ficarem tranquilas, porque eu recebo muitas mensagens. Eu tenho. Eu também tenho, tá bom? E é possível... Gente, eu sou gente. Eu também tenho. Eu sou gente, todo mundo exatamente. Tá bom? Todo mundo tem problema, relaxa. Mas cuida direitinho da alimentação, do estilo de vida, que os seus problemas não vão aflorar, né? Todo mundo tem uma certa problemática genética aí. Gente, a live está encerrando. Mais uma vez, Carol, muito obrigado pela disposição, por esse tempo que você doou aqui para gente.
Tudo de bom para você. Boa noite, bom descanso. Pessoal, quem está aí, muito obrigado. Né? Semana que vem tem mais live. Eu falo aí durante a semana sobre os próximos temas. E é isso. Boa noite, fiquem com Deus. Boa Tchau. noite, Flávio. Agradeço o convite. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.